Bem, primeiro vou fornecer um pouco de contexto. Sou um homem de 53 anos. Tive minha filha com minha esposa quando eu tinha 30 anos, e cerca de 4 anos depois disso, nos separamos por acordo mútuo, pois costumávamos discutir constantemente. Em uma ocasião, durante uma briga na frente de nossa filha, percebi que isso não podia continuar. Devo deixar claro que eu amava muito minha filha. Como eu estava financeiramente estável e podia viver tranquilamente com meus negócios e investimentos, abandonei qualquer trabalho quando minha filha nasceu para estar com ela o tempo todo, cuidar dela e apoiar sua mãe em casa. No entanto, após nossa separação, ela foi morar com a mãe. Sempre que a visitava, sentia que ela estava se afastando mais de mim. Eu tentava de tudo para me aproximar um pouco, mas tudo era inútil. Ao longo dos anos, sua mãe confessou arrependida que havia me colocado contra nossa filha durante todo esse tempo. Ela se desculpou, mas, embora minha filha, ao entrar na adolescência, entendesse o que aconteceu, eu não conseguia me aproximar dela com sucesso. Nossos encontros eram deprimentes. Eu a levava aos lugares favoritos dela, tentava fazer com que ela me contasse se algo estava errado e a surpreendia com pequenos presentes. No entanto, no final, ela só me pedia dinheiro, algo que eu nunca negava. Quando a atitude dela em relação a mim se tornou insolente e completamente fria, e senti que nem seu pai ela me considerava, comecei a enviar dinheiro apenas para seus caprichos e necessidades, nada mais, já que ela não me permitia vê-la em datas importantes ou sequer atender minhas ligações. Nesses anos, a mãe dela encontrou um homem com quem iniciou um relacionamento. Ela achou correto que eu o conhecesse para saber com quem minha filha conviveria. Sinceramente, ele era um bom homem, alegre, respeitoso, trabalhador e carismático. O que me doeu de certa forma foi ver minha filha se tornar muito próxima a ele e chamá-lo de pai. Ele comparecia a todos os eventos em que eu não podia estar e se tornou uma figura paterna para ela. Bem, pelo menos eu sabia que ela estava em boas mãos, e o homem se tornou meu amigo de certa forma. Ele me informava frequentemente sobre o estado da minha filha, e graças a ele, consegui me comunicar um pouco com ela. Sou grato por isso. Minha filha tem 23 anos e nossa relação não melhorou consideravelmente. Era apenas uma relação monetária, embora eu estivesse orgulhoso dela por ter concluído seus estudos e ser uma aluna exemplar. Sim, ela não quis me ver em sua formatura, e não o fez. Há algumas semanas, minha ex-esposa e seu marido me convidaram para ir à casa deles, para minha surpresa. Minha filha também estava lá, é claro, e me cumprimentou educadamente, para minha nova surpresa, embora se referisse a mim como senhor na maioria das vezes. O motivo pelo qual fui convidado é que minha filha estava noiva. Minha reação ao descobrir foi de resignação. O que mais eu poderia dizer ou fazer? Nada. No final, minha filha foi direta e imediatamente revelou o motivo de me terem convidado. Ela me pediu uma quantia em dinheiro de 7 dígitos em dólares americanos para seu casamento e outras despesas após o casamento, sem contar a nova casa que ela queria. Sendo sincero, não era impossível para mim. Não tenho esposa nem outros filhos, exceto pelo meu afilhado, a quem considero meu filho, e minha vida era confortável, mais simples, sem grandes gastos, exceto os relacionados à minha filha. Sinceramente, eu pensava em dar o dinheiro e ir embora, mas estava no meu limite, sejamos honestos. A mãe dela e seu marido achavam que eu queria ser convidado para o casamento, não fazer um pedido como esse, e fizeram uma expressão como se estivessem vendo a pessoa mais lamentável à frente deles. Basicamente, disse a ela que se ela não conhecesse seu noivo antes, nem sonhasse em receber um centavo de minha parte. Foi a primeira vez que impus uma condição, e ela não me respondeu, embora sua irritação fosse evidente. Antes de ir embora, disse a eles que, em uma semana, fossem com o noivo à minha antiga residência, a casa em que morávamos quando estávamos juntos. Basicamente, era uma extravagância extrema que comprei, acreditando que passaria meus dias com minha família lá, mas abandonei quando nos separamos. Depois disso, saí sem mais despedidas, me despedi da minha ex-esposa e seu marido, e minha filha não disse mais uma palavra para mim naquele dia. Durante a semana, fiz os preparativos para que a residência ficasse em seu estado mais glorioso e imponente. Sinceramente,
Planejava dar aquela casa a ela depois de seu casamento, sabendo que no final eu acabaria cedendo. Nesses dias, meu afilhado, filho do meu melhor amigo que faleceu quando ele ainda era criança, me visitou inesperadamente. Meu afilhado, com 20 anos, é como um filho para mim. Eu o criei junto com sua mãe como se fosse meu filho, e embora eu sempre mantivesse a imagem do meu melhor amigo como seu pai, ele me chamava de pai e trazia alegria para minha vida. Eu estive com ele enquanto ele crescia, fui seu conselheiro, amigo e mentor. O eduquei da melhor maneira possível, para ser honesto, e ele se tornou um grande homem que me trouxe os maiores orgulhos da minha vida. Devo esclarecer que sua mãe e eu não tivemos nada além de uma relação de grandes amigos e pais, por assim dizer. Bem, eu contei a ele sobre a situação. Ele conhecia minha filha porque algumas vezes as levei para sair juntos, embora nunca tenham se dado muito bem, e ele sabia perfeitamente qual era o nosso relacionamento. Talvez pensem que a atitude da minha filha foi por ciúmes dele, mas garanto que não foi. Então, meu filho, sem querer se envolver e criar um conflito, se ofereceu para me acompanhar naquele dia, caso algo acontecesse, e eu aceitei. Finalmente, o tão esperado dia chegou. Minha filha chegou com sua mãe, padrasto e noivo. Eu os recebi com um grande banquete e outras coisas que mandei fazer, mas quando vi o noivo, pensei que tipo de homem estava vendo. Ele estava vestido de forma extremamente informal, não digo isso porque não estava usando terno ou algo semelhante, literalmente estava vestindo roupas rasgadas e ridículas. Ele nem sequer se deu ao trabalho de me cumprimentar e me deixou com a mão estendida, sentando-se confortavelmente como se estivesse vendo sua futura casa. Por dentro, eu estava explodindo como nunca antes, sentia uma raiva que mal conseguia disfarçar e olhei para minha filha com uma expressão de decepção e pura irritação, que a fez recuar. Involuntariamente. Não conseguia acreditar na porcaria que iria se casar com minha filha, mas bem, eram os gostos dela, e me contive por mais um momento e perguntei sobre ele. Resumindo, ele era um preguiçoso sem estudos nem trabalho, a quem minha filha mimava, um desajustado que não sabia onde estava pisando, um parasita para o qual, por mais que eu tentasse encontrar algo de bom, não conseguia. Olhei para minha ex-esposa e seu marido com uma expressão perguntando se aquilo era uma piada, e eles apenas abaixaram a cabeça envergonhados. Felizmente, meu filho conseguiu me acalmar, mas aconteceu algo que foi a gota d'água. O noivo começou a falar sobre dinheiro, se eu já tinha tudo pronto porque era urgente, e também sobre ter que reformar a casa de acordo com algum tipo de moda atual que só me causava repulsa. Era mais do que um homem tradicional e criado à moda antiga como eu poderia tolerar. Basicamente, eu disse o seguinte: bem, pode esperar sentado porque não pretendo te dar nada. Não vou colaborar para que minha filha arruine sua vida. Neste momento, você sai da minha casa. Ter que te ver por mais um segundo é repulsivo, maldito inútil. Então, o cara começou a me dizer que eu era um rico mimado que nunca fez nada, um nascido em berço de ouro que nunca enfrentou dificuldades, e que eu não tinha o direito de julgá-lo, e que deveria ceder aos caprichos da minha filha sem questionar. Ele não sabia que eu trabalhava, que nasci em berço de ouro. Nem essa porcaria nem minha filha sabiam tudo o que tive que fazer para chegar onde estou e garantir minha vida. Cresci sendo odiado por meus pais na mais completa miséria. Eu não tinha nada, tive que conquistar cada oportunidade com meu próprio esforço. Desde criança, me acostumei com a dor das minhas mãos ensanguentadas pelo trabalho, a suportar o cansaço. Consegui me tornar um profissional e alcançar o sucesso sem a ajuda de ninguém que pudesse me cobrar algo, para que agora um parasita desprezível menosprezasse tudo o que fiz, quando ele é um pobre inútil que não fez nem um décimo do que eu fiz, além de seduzir uma pobre idiota. Tenham certeza de que deixei claro tudo isso com cada palavra que disse naquele dia. Evidentemente, minha filha defendeu o cara, gritando e me acusando de nunca ter sido um pai para ela, de tê-la abandonado e de nunca ter tentado melhorar nosso relacionamento. Isso me pareceu a maior bobagem que já ouvi. Sou um homem duro, sempre fui, mas simplesmente estava desmoronando lentamente diante dela e não pude evitar chorar. Ela me disse que há muitos anos não me considerava mais seu pai e que, se eu queria fazer algo por ela, que pagasse por tudo o que ela quisesse, assim como fiz até então. Bem,
Se eu não era mais seu pai, simplesmente disse a ela que ela deixava de ser minha filha naquele dia e poderia esquecer completamente de mim, como sempre quis. Não hesitei em dizer tudo o que tinha guardado, refutei cada uma de suas palavras sem que ela pudesse contestar nada. Por fim, disse a ela que ela poderia estragar a própria vida, que poderia se afundar na miséria e na lama, pois não me importava mais o que ela fizesse ou o que acontecesse com ela. Sinceramente, deixei-me levar pela raiva naquele momento, expulsei-a de minha casa, ambos chorando, sem que ela pudesse dizer uma palavra, junto com o sujeito que tentou ficar violento e acabou com nariz quebrado por um soco do meu filho. Minha ex-esposa questionou minha atitude, e eu simplesmente a expulsei também. Ela sabia muito bem que foi seu veneno que me afastou da minha filha. Quanto ao marido dela, bem, ele foi o mais sensato, pediu desculpas por trair minha confiança ao permitir tudo aquilo, e foi embora. Fiquei completamente destruído. Por mais que eu tenha dito, jamais poderia odiar minha filha, e sua dor nunca foi estranha para mim. Em minhas memórias, só existe aquela menina inocente que ria ao meu lado. Eu queria correr até ela, pedir seu perdão por qualquer coisa que ela quisesse, pedir apenas uma chance, mas não pude voltar atrás. Meu filho me abraçou, me consolando e chorando comigo. Sinceramente, não sei se fiz a coisa certa ou não. Confesso que senti vontade de matá-lo com minhas próprias mãos ou simplesmente fazer com que ele desaparecesse, mas meu filho impediu isso. Bem, depois de um tempo, o pouco que sei é que minha filha começou a exercer sua profissão e iniciou um relacionamento com um colega de trabalho que a apresentou à sua mãe. Segundo seu padrasto, ele parecia ser uma boa pessoa, então espero sinceramente que tudo corra bem para eles. Por minha parte, decidi ir com meu filho à sua terra natal para visitar o túmulo do meu melhor amigo e passar umas férias lá, aproveitando que ele também está livre da universidade por um tempo. Bem, deixem-me sua opinião, vou ler com atenção e talvez atualize se algo acontecer. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Dê seu like e se inscrevam no canal para mais histórias. Fiquem com Deus e até breve.